Hoje a gente viu uma convocação que, se fosse o Dorival Júnior fazendo, todo mundo falaria que foi uma convocação feita por empresários. Mas como foi o Ancelotti, a gente passa esse pano. Não gostei da convocação do Ancelotti e vou falar aqui as pontuações sobre isso. Vamos embora. Vamos primeiro aos nomes da convocação da seleção, que, sinceramente, se fosse para a Copa com esse time, eu não estaria nada animado. Começando pelo gol. O gol tem Bento, Ederson e Hugo Souza, o Neneca. Se falou muito de que essa convocação seria uma convocação de teste, a convocação que o Ancelotti ia dar oportunidade para os jogadores novos. No gol, a gente já não tem teste nenhum, beleza? E esses três estão brigando pelas últimas 2 vagas da Copa, porque o Alisson não precisa ser testado, né? Ele estará na Copa. Não curti, daria oportunidade para Léo Jardim, talvez, daria oportunidade talvez para o Rafael do São Paulo. Tem muito goleiro bom que não recebe oportunidade e talvez seria um dia especial para isso. Ou até, como o nosso diretor gosta, talvez uma oportunidade para Fábio, né? Aquele que nunca recebeu a tal oportunidade, mas a gente está falando de Copa, eu acho que o Fábio não vai estar na Copa. Mas vamos para a defesa, porque na defesa a gente tem 10 defensores, são 5 laterais e 5 zagueiros. Os laterais esquerdos são Caio Henrique, Alexandro e Luciano Juba. Todos os laterais são ótimos, eu não acho que faz sentido convocar o Caio Henrique. Porque pensa comigo, Caio Henrique vem sendo convocado em todas e nunca recebeu a devida oportunidade. Não vai ser agora que vai receber. Visto que o Alexandro é um homem de confiança dele, se estiver bem vai estar na Copa. Alexandro merece ser convocado demais, está jogando muito bem no Flamengo, quando está bem fisicamente é o melhor lateral do Brasil. A questão é ele estar bem fisicamente, mas ele está finalmente encontrando o tom e, se mantiver, ele vai para a Copa. E o Luciano Juba talvez seja uma das convocações mais justas que o Brasil tem em muito tempo. É um cara que, desde a época do Sport na Série B, se destaca mais que qualquer outro lateral praticamente. Um cara muito ofensivo do jeito que o brasileiro gosta e que não tem devido respeito e valor, muito porque joga no futebol nordestino. Que valorizem mais ele. Um lateral que merece muito estar lá, mais do que o próprio Caio Henrique. Lateral direito. Lateral direito a gente tem 2 nomes muito merecidos e para mim hoje seriam os 2 laterais direitos da Copa do Mundo, que é Wesley e Paulo Henrique. Ótimo, de verdade mesmo. Não tem mais para onde correr. Ah, mas a gente antigamente tinha os melhores. Beleza, mas na nossa realidade hoje tá ótimo. 2 ótimos laterais, o mundo vive uma escassez de lateral direito. Então, dentro da possibilidade, o Brasil tem 2 ótimos laterais direitos. Defesa, zagueiros, temos 5. E aí já, de novo, não vou concordar. Você convoca, sem a menor discussão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Éder Militão. Os 3 vão estar na Copa, tenho certeza disso. E além disso, mais 2. Danilo, do Flamengo, e Fabrício Bruno. Danilo é convocado muito pela liderança, era o capitão da seleção, e pela polivalência, de acordo com o Ancelotti, porque, de acordo com ele, é o único que faz as 4 posições defensivas. Beleza. Fazer é uma coisa, fazer bem é outra. O Danilo é um cara que não consegue ser titular do Flamengo muito porque tem melhores que ele. Gosto muito do Danilo, é uma liderança que a seleção precisa, mas ele não tá jogando mais Léo Ortiz nem Léo Pereira, que hoje fazem parte da melhor defesa do Brasil, que é a do Flamengo. Por que não convocar um dos 2 do Flamengo? E convocar o Danilo seria então só por liderança, porque polivalência você tem um Militão, também pode fazer qualquer uma das 4. Perfeitamente não, mas assim como o Danilo faz perfeitamente as 4. Grande jogador, muita experiência, líder nato, mas se era para testar, não era hora de testar o Danilo. Fabrício Bruno entra mais uma vez no caso. No Campeonato Brasileiro, na temporada, o Fabrício Bruno entra nos melhores? O top 3 ali? Não entra, sinceramente, não entra. Quando a gente fala da lista dos melhores, a gente vai colocar à frente dele, inclusive, Léo Pereira e Léo Ortiz, os 2 brasileiros, que eu acho que um deles tinha que estar na convocação da seleção. Se todo mundo tem oportunidade, por que não Léo Pereira e Léo Ortiz? Não consigo entender. Mas tudo bem, né? O Ancelotti que pensa assim. Vamos pro meio-campo. Meio-campo a gente só teve 5 nomes. É isso aí, a gente teve 10 nomes na defesa e teve só 5 meio-campistas, sendo que 4 são volantes. 3 dos volantes estarão na Copa, não tenho a menor dúvida, que é Andrei Santos, que é Bruno Guimarães, que é Casemiro. Inclusive, talvez esse seja até o nosso capitão. Indiscutível, né? Andrei Santos é talvez o mais discutível ali, mas tá jogando bem no Chelsea, é um ótimo jogador. Não é o Gerson, que era titular às vezes de seleção. Joga no Zenit, tá esquecido, então essa vaga é do Andrei. O outro nome convocado é o Fabinho, e com todo respeito. Por que Fabinho? Por que Fabinho e não Jean Lucas? Por que Fabinho e não João Gomes? Por que Fabinho? Por que não Marcos Antônio do São Paulo? Qual o sentido? Não sei também, de verdade. Eu acho que falta a gente também valorizar um pouco do que tá aqui. E essa convocação não valorizou nada, não deu teste pra ninguém quase. Não consigo entender a convocação do Fabinho, porque acho muito difícil ir pra Copa, acho muito difícil. Tem jogadores no nível melhor que o dele, mas foi mais por confiança e grupo, né? Mais uma vez. E o outro meia, que é o único meia que a gente convocou, é Lucas Paquetá, que é indiscutível, um dos melhores meio-campistas do mundo, é um craque da bola, é titular da seleção. Beleza, ok? Só que são 5 meio-campistas e a gente não tem reserva pro Paquetá.
tem no improviso, que eu vou falar lá no ataque. Por que não dar uma oportunidade pro Matheus Pereira? Por que não enxuga um pouquinho a defesa, bota como camisa 10? O próprio Coutinho ali. Por que não? Na Copa eu acho que vai o Neymar, tá? Porque na hora H você vai precisar do Neymar. Mas qual o sentido? Não consigo entender. Por isso que eu falo, pra mim foi disparada a pior convocação do Ancelotti, que lembra uma convocação de um Dorival, de muita gente, e todo mundo falaria que seria convocação de empresário. Mas não é. Eu só acho que falta valorizar um pouco mais o nosso produto que tá aqui no Brasil. E parar nessa coisa insana de valorizar só quem tá lá fora. Vocês estão ligados nisso? Pra mim é só você ver o Mundial, que foi a prova. A gente não tá tão abaixo. Falta só ser valorizado, valorizar o nosso produto. Beleza, vamos pro ataque. No ataque a gente tem alguns nomes indiscutíveis, que é Vini, que é Rodrigo, que é Luiz Henrique. O ataque tem muita gente, então eu vou até pegar a listinha aqui e vou ler pra vocês, beleza? No ataque a gente tem Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Júnior, João Pedro, Estevão, Rodrigo, Richarlison e Vitor Roque. A gente tem 8 nomes aqui. Sendo que desses 8 nomes, alguém tem que perder a vaga para entrar o Rafinha, que é um dos principais jogadores do Brasil e está lesionado do Barcelona. Obviamente ele vai estar na Copa. Vamos eliminar alguns. Vinícius Júnior, melhor do mundo. Então já tá ótimo. Estevão, titular da seleção, ótimo. Rodrigo pode não ser titular, mas vai estar lá, que é um craque. Beleza? João Pedro. João Pedro é um ótimo centroavante. Não vem fazendo a melhor temporada do mundo, mas beleza, tá? Eu passo esse pano, porque o Mundial foi logo ali, fez gol na última partida pelo Chelsea, é titular absoluto do Chelsea, beleza, já enxuga 4 nomes. Matheus Cunha. Matheus Cunha é um pouco mais questionável pelo momento que o United vive. Ele não vem tendo tanto destaque em números, mas se você parar pra ver ele jogar, ele tá jogando muito bem. Gosto muito do Matheus Cunha e seria o reserva do Lucas Paquetá. É muito polivalente, faz ali a meia também, é meio estilo Firmino, né? Um segundo atacante. Gosto muito do Cunha, beleza, passo o pano. E aí faltam 3 nomes, que é Vitor Roque, Richarlison e Luiz Henrique. Testes. A gente quer uma convocação de teste. E a gente quer dar oportunidade para quem não tá tão em evidência. Qual teste que você precisa fazer do Luiz Henrique? E o que o Luiz Henrique tá fazendo fora da seleção para merecer a convocação? Ele não tá fazendo a melhor temporada do mundo pelo Zenit. Mas tudo bem, eu gosto muito do Luiz Henrique, ele vinha fazendo boas atuações na seleção. Chegamos aos últimos 2, que é Vitor Roque e Richarlison. Vitor Roque, muita gente criticou, falando que só convocou porque convocou o jogador do Flamengo. Mas, gente, a convocação do Vitor Roque é esplêndida, perfeita, impecável. Jogador de altíssimo nível, jogador que deu tempo no Palmeiras e tá jogando muito. Hoje, se o Arrascaeta não for o rei da América, talvez vai ser o Vitor Roque. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, no caso. Porque ele tá jogando muita bola, tá carregando o Palmeiras, uma força imparável. É um jogador de nível de grande europeu. É um craque. Craque. Joga muita bola. E aí a gente chega no meu principal problema, que é o Richarlison. O Richarlison, desde a última Copa, tem 24 gols marcados. 24 gols em 4 anos sendo centroavante. Passou por lesão, passou por mau momento, passou por uma série de problemas. Mas ele é um homem de confiança do Ancelotti. E aí que a gente entra numa questão assim. O Ancelotti, que exige tanto fisicamente do Neymar, com razão, irmão, exige tanto de um jogador para estar na seleção, porque a seleção é de maior nível, por que então você passa tanto pano pro Richarlison? Sei que você gosta dele, é um homem de confiança. Mas um jogador titular de seleção brasileira não pode ter os números do Richarlison. A gente tá falando da seleção brasileira. O Richarlison de 2022 foi ali. O Richarlison de 2025 é outro, irmão. Ele tá até fazendo uma temporada um pouquinho melhor no Tottenham, mas não é o suficiente. Eu gosto muito do Richarlison, torço muito por ele, quero muito ele voltando pro Brasil. Mas o atual não tem vaga na seleção. O Richarlison tem 24 gols desde 2022. O Vitor Roque tem 18 nessa temporada. O Caio Jorge tem 22 gols só nessa temporada. Por que o Caio Jorge não tá na seleção? Entendeu? Tem um jogador na Premier League que é o Igor Thiago, centroavante que tá fazendo gol todos os jogos pelo Brentford. Tem números muito melhores que o próprio Richarlison jogando no Tottenham. Não faz sentido pra mim. Aí você vai chegar na Copa, você vai convocar o Martinelli. Martinelli e Richarlison. Eu não consigo entender. Eu acho que a gente tem que começar, se é pra testar, testa quem merece. Aqui no Brasil também. Futebol não é só a Europa. E ficou claro isso no Mundial. O Ancelotti viu os jogadores, gostou, mas testou? Por que não convocar o Ryan do Vasco? Tá jogando muita bola. Não consigo entender, cara. Não gostei da convocação. Uma convocação que mostra mais uma vez a hierarquia europeia e que não faz muito sentido. Foi a pior convocação do Ancelotti, sem a menor dúvida. Eu entendo muito menos de futebol que o Ancelotti, mas eu sou brasileiro e quero bem da seleção. Eu espero que vocês deem a opinião de vocês nos comentários, mas foi uma convocação pra esquecer, sinceramente. Um forte abraço. Deixa teu like, compartilha, beleza?